Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje refletiremos sobre mais uma das bênçãos ou imagens da salvação, a saber, a justificação. Nas aulas anteriores, refletimos sobre a propiciação que aponta para o universo do templo, do santuário, dos rituais que aconteciam no templo. E também refletimos sobre a redenção, que se refere ao universo do mercado, das transações comerciais. E agora discutiremos sobre justificação. Há um deslocamento de cenário. Agora para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Lei. E utilizaremos como principal suporte teórico o livro da FAESP e também o livro de John Stott, A Cruz de Cristo. E John Stott diz o seguinte, que a justificação é o oposto de condenação. E ambos são vereditos de um juiz que pronuncia o acusado culpado ou inocente. Acompanhamos, pois, duas passagens bíblicas bastante elucidativas, esclarecedoras a respeito deste ponto de vista, desta perspectiva. Romanos 5:18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E Romanos 8:34 que diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, antes, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Portanto, diz John Stott, o perdão redime nossas vidas. A justificação nos concede uma posição justa perante Deus. Cristo declara: eis que vos declaro justo, inocente. Este foi o veredito divino a respeito de nossas vidas. E esta questão da justificação pela fé foi uma das temáticas principais da reforma protestante promovida por Lutero no século XVI, especificamente em 1517. Este foi o tema-chave, porque Lutero, desde a sua meninice, procurou se justificar diante de Deus por meio das obras, por meio das penitências, autoflagelava o seu próprio corpo em busca de justificação perante Deus. Mas depois de buscar vários atalhos, vários caminhos, fazendo um voto a Santa Ana, quando bateu aquela tempestade onde ele se tornou monge agostiniano, ali ele passou por várias etapas penitenciais, mas não conseguiu justificação perante Deus. A culpa era muito forte, a tormenta da sua alma era muito forte, mas teve uma vez que ele leu Romanos 1:17, que diz que o justo viverá pela fé. Ele descobriu que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é o dom gratuito. Não vem de nossos méritos, não vem de nossas meritocracias, mas é por graça de Deus. E quando ele descobriu esta verdade, ele recebeu um alívio diante de Deus. É claro que foi todo um processo, mas ele recebeu alívio para a sua alma. E agora ele não precisava mais fazer altos sacrifícios, buscar por meio das obras a sua justificação. Mas ele descobriu que a fonte da justificação é a graça e não obras da lei. Paulo, em suas epístolas, principalmente Romanos, que o tema central da carta é sobre justificação pela fé, por isso que utilizaremos como principal subsídio aqui a epístola aos Romanos, e também Gálatas também, o tema principal é justificação pela fé, mas Romanos, como Paulo teve um maior tempo disponível para poder escrever a carta aos Romanos, pois estava preso numa prisão domiciliar em Roma, então ele conseguiu sistematizar melhor as suas ideias, colocar em ordem melhor os seus
argumentos, né? Então ele argumenta que a justificação divina dos pecadores. Ele faz uma defesa da justificação divina dos pecadores. Apresenta 4 principais argumentações. A primeira delas é que fomos justificados por sua graça, isto é, por seu favor totalmente imerecido, diz Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então fomos justificados pela graça de Deus. E Romanos 3:20, que diz que ninguém pode declarar-se justo perante Deus. Diz assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, é Deus quem nos justifica. E para aprofundar mais, Romanos 8:33 diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Somente Deus pode conceder esta graça da justificação. E assim o faz por causa da sua própria graça. A graça é a fonte da nossa justificação. Não é por meritocracia, conforme é o sistema presente, né? Tudo é conquistado por meio da meritocracia, né? Você tem que fazer um esforço descomunal, né? Mas a salvação não é pelo teu esforço descomunal, não é você que conquista a salvação, mas é ato da graça de Deus e não méritos, e não mérito seu. Segundo argumento de Paulo sobre a justificação divina dos pecadores é que fomos justificados por seu sangue, diz Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira, né? Que entramos neste assunto quando falamos sobre propiciação, que é um ato tão sagrado e divino que apaziguou, que amenizou, que afastou a ira de Deus de nossas vidas, né? Então a justificação é um ato de justiça graciosa. Seu sinônimo é justiça de Deus, conforme Romanos 1:17 e capítulo 3, versículo 21, a qual, no momento, se poderia explicar como o seu modo justo de justificar o injusto, diz John Stott. E ele continua, a obra graciosa de Deus conceder aos pecadores culpados uma justificação justificada, inocenta-os do tribunal do céu, sem prejuízo à sua justiça como o juiz deles. Ele pronuncia para as pessoas legalmente justas, livres de qualquer responsabilidade à lei quebrada, porque ele próprio, em seu Filho, levou a penalidade da infração da lei, ou da infração delas da lei, né? Então os motivos pelos quais fomos justificados livremente pela graça de Deus são que Cristo Jesus pagou o preço de resgate e que Deus o apresentou como um sacrifício propiciatório, diz mais uma vez John Stott. Terceira argumentação de Paulo é que fomos justificados pela fé, conforme Romanos 3:28. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você também pode conferir passagens bíblicas que vai nesta linha em Romanos 5:1, Gálatas 2:16 e Filipenses 3:9. Esta é uma expressão frequentemente usada por Paulo, essa expressão justificados pela fé. A graça e a fé pertencem indissoluvelmente uma à outra, uma vez que a única função da fé é receber o que a graça livremente oferece. Não somos, pois, justificados por nossa fé, mas pela graça de Deus e pelo sangue de Jesus.
A graça de Deus, mais uma vez digo, é a fonte e o sangue de Cristo o fundamento da nossa justificação. A fé não passa do meio pelo qual somos unidos a Cristo, diz John Stott. E a quarta argumentação apresentada por Paulo, defesa, são os efeitos de nossa justificação. Quais são os efeitos de nossa justificação? Diz Romanos 8, do 1 ao 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você pode conferir também em Gálatas 2:17, 2 Coríntios 5:21 e Efésios 1:6. Portanto, somos justificados em Cristo. E aqui há uma diferença, ser justificados por meio de Cristo ou mediante a Cristo e justificados em Cristo. Há uma grande diferença nesses dois termos, né? Dizer que somos justificados mediante Cristo, diz aqui John Stott, aponta para a sua morte histórica, quando o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Dizer que somos justificados em Cristo aponta para o relacionamento pessoal com Ele, o qual pela fé agora desfrutamos. A justificação, portanto, não pode ser isolada de nossa união com Cristo ou da nossa comunhão com Cristo e de todos os benefícios que esta nos traz. Então esta foi a proposta da videoaula. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fica com Deus.